Senhoras e senhores, a fórmula que diz a distância de um ponto a uma reta, estudada na geometria analítica, é uma fórmula de difícil compreensão. Eu reconheço que é uma fórmula bem grande, talvez por isso o aluno ou a aluna tenham dificuldade de aplicar tal fórmula. O meu propósito nessa aula é fazer você entender por que a fórmula tem o formato que tem, além de deixar apto, além de deixar sagaz para resolver os exercícios. Agora, como que a gente vai lidar com essa história? O meu roteiro é: você vai resolver comigo um exercício com valores numéricos absolutamente conhecidos. Através desse exercício, nós vamos estudar o passo a passo e estabelecer uma receita para que possamos fazer a demonstração de chegar até a fórmula como ela é. Depois da demonstração feita, nós vamos pegar o mesmo exercício e vamos aplicar a fórmula para você ver o quão rápido isso pode ser e de modo consciente. Bom, temos muito trabalho para fazer. Deixa rodar a vinhetinha que nós vamos botar a mão na massa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Receita Matemática. Eu sou o professor Paulo Henrique e aqui é o canal onde você vai encontrar uma matemática muito bem discutida, nos mínimos detalhes. Não tem como você sair de uma aula nossa sem compreender tudo o que foi discutido. Se você gosta muito dessa ideia, não perca mais tempo, inscreva-se no nosso canal e não deixe de ativar o sininho para você receber as notificações de todos os nossos lançamentos. Como nós temos muito trabalho pela frente, eu não vou perder mais tempo. A gente já estabeleceu o roteiro no preâmbulo da aula e o papo é o seguinte. Eu tenho aqui uma reta cuja equação é conhecida, 3x mais 4y menos 12 igual a zero. Esse formato, ele também é conhecido como formato geral da reta. E eu tenho um ponto fora da reta, um ponto de coordenadas 3 e 4. E a respeito deste ponto, eu quero calcular a distância dele em relação a essa reta dada. Bem, vale lembrar que o que eu vou fazer aqui não vai ter mais ou menos chance de dar certo se eu tiver uma reta mais ou menos inclinada, se eu tiver um ponto mais ou menos afastado da reta. Se eu tiver uma reta com uma inclinação positiva ou negativa, os métodos utilizados aqui servem para todos esses momentos. Fechado? E qual é o nosso primeiro passo? Bom, eu tenho aqui uma reta que evidentemente vai cortar eixo vertical e eixo horizontal. Eu gostaria de estabelecer as coordenadas, tanto desse ponto quanto desse ponto. Se você já tem um ponto sobre o eixo horizontal, é evidente que a sua ordenada vale zero. Se você substituir na expressão o y por zero, tudo que vai restar é 3x menos 12 igual a zero. Eu vou ser obrigado a ter o x igual a 4 nesse momento. Porque a reta intersecta o eixo vertical, o x, a abscissa desse ponto, já é igual a zero. Se o x for igual a zero, eu vou ficar com 4y menos 12 igual a zero. E para isso, o y vai ter que ser igual a 3. Fechado? Logo em seguida, eu gostaria de estabelecer o tamanho dessa grande hipotenusa, porque afinal nós estamos trabalhando com um triângulo retângulo estabelecido entre os eixos cartesianos e a reta dada. A hipotenusa elevado ao quadrado vai ser igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bom, eu tenho certeza absoluta que você reconheceu o triângulo pitagórico de catetos 3 e 4. Não resta a menor dúvida de que a hipotenusa desse triângulo que nós destacamos vai ter medida igual a 5. Fechado? Beleza? Segundo passo que eu gostaria de estabelecer para essa expressãozinha é o seguinte. Eu quero olhar para este ângulo alfa e estabelecer o cosseno dele. O cosseno de alfa, sendo alfa o ângulo interno de um triângulo retângulo, ele é estabelecido como um cateto adjacente
sobre a medida da hipotenusa. Para essa posição que α ocupa, em especial, quem faz o papel de cateto adjacente é o lado do triângulo que vale 4. E quem faz papel de hipotenusa, acabamos de descobrir, isso é igual a 5. Aí pode passar pela sua cabeça o seguinte: por que, Paulo, a gente precisou falar do cosseno e não do seno? Por que precisou falar do cosseno e não da tangente? Se essa é a sua pergunta, então você está justamente acompanhando de modo inteligente e brilhante o nosso raciocínio. Vou te mostrar por quê agora. Como na geometria plana, nós temos muitos exercícios onde a sua solução me obriga a enxergar uma reta extra, uma construção extra, capaz de me desvendar alguns mistérios da figura. É exatamente isso que eu espero fazer nesse exercício. Eu espero, a partir deste ponto, baixar uma perpendicular em relação ao eixo horizontal e, com isso, acabar construindo um triângulo retângulo e fechando este outro. Esses dois triângulos retângulos que vocês estão vendo, eu posso assumir que esses dois triângulos são triângulos semelhantes. Paulo, eu já assisti outras aulas suas. Esse papo de assumir que são semelhantes é muito arriscado. Gostei. Se você está acompanhando os nossos cursos, você vai entender que dizer que são semelhantes não é suficiente. Eu tenho que ter a certificação, eu tenho que ter a garantia de que esses triângulos são semelhantes de fato. E isso passa por identificarmos se esse triângulo tem os mesmos ângulos que esse triângulo tem. Para nossa sorte, os dois triângulos já são triângulos retângulos. Além disso, eu tenho dois ângulos iguais por força deles serem ângulos opostos pelo vértice. Assim sendo, estes dois ângulos sendo iguais, além dos ângulos de 90 graus, os terceiros ângulos vão ser iguais por consequência. Então, se este vale α, eu posso dizer que esse também vale α. Fechado? E aí vem o motivo de falarmos do cosseno e de nenhuma outra razão trigonométrica. Porque eu quero calcular a distância, confere? Deste ponto a essa reta. Se eu conhecer o cosseno, este cateto que diz a distância é o cateto adjacente. Se eu conhecer a hipotenusa, show de bola, eu mato a minha questão. Aí é só aplicar cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa e eu chego à resposta que a gente precisa. Como é que a gente vai fazer essa historinha? Como é que eu vou chegar a essa medida? Isso é tranquilo também. Você não baixou uma perpendicular? Se você baixou uma perpendicular do ponto P em relação ao eixo horizontal, tá aqui, ó. Esse ponto é um ponto de abscissa igual a 3. Ele tem a mesma distância que aquele ponto P tem. Se este é um ponto de abscissa igual a 3, basta, nesta reta, substituir o x por 3, que eu acho o y correspondente. Então a gente vai fazer isso, justamente para x igual a 3, nós vamos ficar com 3 vezes, que 3 é esse, Paulo? É o 3 dessa expressão, vezes 3, afinal de contas, eu estou substituindo nessa expressão o x por 3, para poder achar o valor de y correspondente, mais 4 vezes y, menos 12, tudo isso igual a 0. Beleza, você vai acabar ficando com uma expressão bem mais simples, porque afinal, 3 vezes 3 dá 9, menos 12 dá menos 3, 4 vezes y menos 3 é igual a 0. Eu consigo encontrar o valor de y para essa expressão. O valor de y é igual a 3/4, que é o que eu vou acusar como a ordenada do ponto Q. Show de bola? Agora, em vista de termos justamente o valor do cosseno,
eu quero calcular a distância que faz o papel de cateto adjacente ao ângulo alfa no triângulo que a gente pode considerar como nosso triângulo que está em xeque. Se eu reconhecer agora a medida da hipotenusa, eu aplico o cosseno como cateto adjacente sobre hipotenusa e mato a questão. E como é que a gente vai encontrar o tamanho dessa hipotenusa? Isso é moleza, porque o tamanho deste segmento de reta todo eu sei que é igual a 4. Se eu descobrir que este segmento é igual a 3/4, então a hipotenusa, a distância entre os pontos P e Q, vai ser dada por y de P menos y de Q. 4 menos 3/4 vai ser igual a 4 vezes 4, 16, menos 3, 13/4. Show de bola? Beleza. Então agora eu não tenho mais no que pensar. Como nós já sabemos que o cosseno de alfa é igual a 4/5 por força de alfa ser um ângulo interno deste grande triângulo retângulo, este mesmo alfa está presente no triângulo em xeque. Eu posso dizer que o cosseno de alfa por este triângulo em xeque vai ser cateto adjacente, e quem faz o papel de cateto adjacente é a tal distância D que eu quero calcular, sobre a hipotenusa, que acabamos de dizer que é a distância entre os pontos P e Q. Vale 13/4. Na hora de multiplicarmos em cruz, você vai ficar com 5 vezes D é igual a 4 vezes 13/4. É claro que você pode muito bem simplificar o 4 de cima com o 4 de baixo e tomar o 5, que está multiplicando a distância D, e passar para o outro lado. Assim, a gente reconhece a distância como 13/5. E eu acho que, à luz da geometria, não necessariamente da geometria analítica, à luz da geometria, esse exercício ele teve um certo quê de facilidade para resolvermos. Mas eu gostaria de estabelecer, a partir de agora, o roteiro que eu vou usar para tal demonstração. Você pode muito bem ficar sem a fórmula, porque todos esses passos que foram dados são passos que você pode dar em qualquer outra circunstância, com uma reta mais ou menos inclinada, com inclinação positiva ou negativa, com o ponto P acima ou abaixo da reta, você vai ter sempre a mesma chance de executar essa trajetória, de executar essa receita. O que fizemos que foi por demais importante é, primeiro, nós vamos estabelecer o tamanho da hipotenusa daquele triângulo retângulo formado entre os eixos e a reta dada. Dentro desse mesmo triângulo retângulo, nós vamos estabelecer o cosseno daquele ângulo alfa. E por que o cosseno? Porque este ângulo alfa, quando deste segmento de reta desenhado, vai aparecer no nosso triângulo em xeque também. A partir daí, eu quero estabelecer a ordenada deste ponto Q, por termos desenhado tal reta, para que possamos calcular a distância entre os pontos P e Q. Essa distância entre os pontos P e Q fará o papel de hipotenusa do nosso triângulo em xeque. Tudo bem? E aí, por último, não menos importante, mas com muita facilidade, a gente vai estabelecer o cosseno e, através do cosseno, achar a distância. Agora, te prepara, que o processo algébrico é, indubitavelmente, um processo mais pesado. Vamos nessa que a gente tem muito trabalho ainda pela frente. Galera, preparados para o nosso desenvolvimento algébrico? Pesado ele é, eu sei que é. Mas quando você olha uma demonstração como essa e sai da aula compreendendo o porquê, você não precisa fazer essa demonstração de novo não, tá? Meu propósito é fazer você entender o porquê da fórmula ser como é, para você aplicar com maior destreza, com muito mais maestria essa fórmula nos seus exercícios. Você tem um bom uso da fórmula quando você faz uso inteligente dela e não se torna um refém dela.
Eita, Paulo, que na hora da prova eu esqueci a fórmula. Você viu muito bem que nós temos um plano B que, pelos valores numéricos apresentados, a gente consegue chegar lá. Então, não precisa temer essa história. Quem vai resolver o processo algébrico, por isso tudo, sou eu. Você sabe muito bem que isso não me custa. E compreender isso só faz você se sentir melhor. Só faz você se sentir mais apto a interpretar bem as questões para matar de maneira sagaz. Então veja, seguindo o roteiro que estabelecemos, nós não temos uma reta desenhada? Eu vou estabelecer as interseções dessa reta com o eixo horizontal e com o eixo vertical. Essa interseção é bem simples. Eu preciso, pela interseção com o eixo horizontal, na sentença, atribuir a y o valor zero. Eu vou fazer meio que na base do rascunho esse cálculo para você. Se você substituir o y por zero na sentença, você vai ficar com a vezes x mais b vezes zero mais c, tudo isso igual a zero. É evidente que isso daqui vai sumir, você vai ficar com ax mais c igual a zero, o valor de a vezes x é igual a menos c, o valor de x é igual a menos c sobre a, que eu estou anotando desde já na posição de abscissa deste ponto. Pronto. Deixe registrado. A respeito dessa mesma reta, na sua expressão geral, eu quero tirar o x da jogada e botar o zero, para justamente termos condições de encontrar a ordenada desse ponto. Façamos isso. A vezes 0 mais b vezes y mais c, tudo isso igual a zero. É claro que qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Assim, o que resta da minha expressão é b vezes y mais c igual a zero, b vezes y igual a menos c, o valor de y apenas é igual a menos c sobre b. Esse é um valor que eu já quero deixar aqui registrado para você. Menos c sobre b. Tudo bem? Beleza? Belezinha, minha gente. Com essa abscissa conhecida, fazendo papel de cateto, com esta ordenada conhecida, nos dizendo a medida do outro cateto, eu consigo calcular esta grande hipotenusa aplicando Pitágoras. Esta hipotenusa ao quadrado vai ser igual a menos c sobre b, tudo isso elevado ao quadrado, mais menos c sobre a, tudo isso elevado ao quadrado. A hipotenusa que a gente tanto deseja, elevado ao quadrado, vai ser c2 sobre b2 mais c2 sobre a ao quadrado. Isso, pelo cálculo do MMC, passa a ser igual a A2 vezes C2 mais B2 vezes C ao quadrado, tudo isso sobre A ao quadrado vezes B ao quadrado. Se o que eu quero é encontrar a medida da hipotenusa, eu extraio a raiz quadrada de um lado e a raiz quadrada do outro. A raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado é a própria hipotenusa. A raiz quadrada de A2 vezes B2 é A vezes B. Tendo colocado o C ao quadrado em evidência, a raiz quadrada de C ao quadrado vai ser igual a C apenas. Eu não vou, e por favor, não cometa essa grande gafe, esse grande erro. Eu não vou conseguir extrair a raiz quadrada de A2 mais B2. Enquanto essa soma não for definida na íntegra, eu não consigo lidar com essa raiz. Então eu vou deixar essa hipotenusa, cuja medida vai ficar registrada ali no cantinho, para a gente utilizar logo em seguida no segundo passo. Para a gente calcular o cosseno de alfa agora, a
a gente vai trabalhar com o cateto adjacente sobre a medida da hipotenusa. O tamanho do cateto adjacente é o módulo dessa abscissa, menos C sobre A. A gente está falando de tamanho de segmento, medida de um lado, módulo de menos C sobre A, dividido pela hipotenusa que a gente já tinha calculado. Pois muito que bem. Como este ângulo alfa ele é um ângulo agudo, ele vai exigir um cosseno positivo. Sem perda, então, de generalidade, eu vou fazer o módulo de menos C sobre A, C sobre A. Um valor positivo, ok? E, dividido pela hipotenusa, eu estou caracterizando uma divisão de frações. Eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu vou ficar com A vezes B, tudo isso dividido por C, que multiplica a raiz quadrada de A2 mais B2. Por favor, resista a esse ímpeto de dizer que raiz de A2 mais B2 é A mais B. Isso vai estar redondamente enganado. Pois muito que bem. O valor de A eu posso simplificar, tanto quanto o valor de C a gente pode cancelar também. E este cosseno de alfa, ele vai estar muito mais facilmente escrito como B sobre a raiz quadrada de A2 mais B2, que eu também vou deixar registrado como resultado do nosso segundo passo. O nosso terceiro passo, ele consiste em calcular a ordenada desse ponto Q. Com que finalidade? Depois de termos calculado a ordenada desse ponto Q, nós vamos fazer a ordenada do ponto P menos a ordenada do ponto Q para caracterizarmos a hipotenusa desse triângulo de cheque. Então vamos nessa. Para a gente calcular a ordenada desse ponto Q, precisamos entender que o ponto Q e o ponto P estão na mesma vertical. Logo, eles têm a mesma abscissa. Este valor x1 eu aplico na reta, porque o ponto Q pertence à reta, e acho a ordenada correspondente através dessa expressão. Então vamos nessa. A vezes, eu vou colocar em forte destaque para você perceber a substituição. x1 mais B vezes, não um y qualquer, mas agora o y de Q, mais C, tudo isso igual a zero. O que eu quero é a ordenada do ponto Q. Então eu vou isolar essa expressãozinha. Ó. B vezes y de Q é igual a menos A vezes x1 menos C. O valor da ordenada deste ponto Q vai ser igual a menos A vezes x1 menos C, tudo isso dividido por B, que merece o nosso destaque também. A hipotenusa desse triângulo de cheque é justamente o y de P menos y de Q, que eu já escrevo aqui para você. Eu quero fazer o cálculo por y de P menos y de Q, com muita consciência e muita calma para a gente não dar vacilo nenhum em termos de conta. O y de P é dado por y1 menos o y de Q acabamos de definir neste passo anterior. Menos A vezes x1 menos C, tudo isso sobre B. O resultado desta subtração é B vezes y1 menos com menos mais A vezes x1 menos com menos de novo mais C. Tudo isso sobre o valor de B. A intenção agora é apenas arrumar essa expressão colocando AX1 mais BY1 mais C, tudo isso dividido por B. Isso caracteriza a hipotenusa desse triângulo. Quando eu dividir o cateto oposto por essa hipotenusa, eu vou ter achado o cosseno de alfa e tem uma expressão em relação à qual podemos igualar.
e vamos igualar neste quinto e derradeiro passo. Vamos fazer isso juntos? Na hora que você sugerir calcular o cosseno de alfa por aquele triângulo de cheque, nós vamos calcular o cateto adjacente, e quem faz o papel de cateto adjacente é a tal da distância D, que tanto desejamos calcular, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é justamente essa que a gente acabou de calcular. A, x1, mais b, y1, mais c, dividido por b. Este cosseno de alfa tem que ser igual ao cosseno de alfa registrado no nosso segundo passo. B sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Se o nosso propósito é calcular essa distância D, tudo isso que está dividindo vai passar para o outro lado multiplicando. Como vai multiplicar uma fração que tem o denominador B vezes B, o resultado dessa multiplicação vai ser A x1 mais B y1 mais C. Tudo isso sobre a raiz quadrada de A2 mais B2. Precisamos fazer uns ajustes bem curtinhos, bem pequenos. É distância que a gente está calculando. Os parâmetros A, B e C envolvidos na expressão da reta podem assumir valores positivos e ou negativos. O que ocorre é que eu vou deixar essa distância em módulo, justamente para lidarmos com o valor positivo e não com o valor negativo resultante de toda essa conta. Como que eu devo interpretar, então, essa fórmula da distância? Você vai criar um quociente, onde no numerador você vai ter AX1, este x1, mais B vezes y1, este y1, mais C. É como se você estivesse tomando o ponto B e aplicando na expressão. Zero eu sei que não vai dar. Afinal, este ponto ele não pertence à reta. Logo, ele não satisfaz a igualdade. Isso você vai dividir pela raiz quadrada de A2 mais B2. Este A, este B. E assim você define esta grandiosa fórmula que está mais do que na hora de eu te mostrar como que a gente aplica para resolver o exercício. Mas você tem que lembrar de qual foi a resposta que a gente encontrou para o exercício do início da aula. Antes de cumprirmos a terceira etapa desse trabalho, eu gostaria de fazer uma colocação para você. Eu acredito que você esteja ainda conosco nesse vídeo por dois motivos. Porque você de fato está apreciando a aula. E se isso está acontecendo, não deixe de dar o seu like, que isso vai ajudar o canal a ser impulsionado e levarmos a matemática boa e bem discutida para várias outras mentes poderosas. Agora, você deve estar duvidando também de que eu consiga, depois de tantos cálculos, fazer com que aquela resposta, que é tão simples, acabe sendo encontrada a partir de uma fórmula tão bem definida como a que fizemos agora. Então, vamos fechar esse trabalho fazendo a aplicação dessa fórmula, porque depois de eu ter limpado, inclusive, todo o nosso desenho, para você perceber que tudo que eu preciso para calcular a distância é reconhecer de fato as coordenadas do ponto e os parâmetros que compõem a equação geral da reta. Essa distância, ela vai ser calculada por A, por favor, diga-me quem faz o papel de A, 3 vezes x1, quem faz o papel de x1, 3 de novo, mais B, quem faz o papel de B na expressão 4, vezes y1, que é a ordenada do ponto P, mais 12, e lá quem faz o papel de C é o menos 12. Tudo isso sobre a grande raiz de A2, o mesmo A, que caracteriza como um parâmetro da nossa expressão, mais B2, 4 ao quadrado. Tudo ok? Muito bem. Se você fizer essas contas do numerador, 3 vezes 3, 9, mais 16,
menos 12, tudo isso sobre 3 ao quadrado, 9 mais 16, 25, a raiz quadrada de 25, 5. Essa distância vai ser igual a, bom, 16 menos 12, isso vai dar 4. 4 mais 9, 13. 13 dividido por 5, ou 13 quintos, é a resposta do nosso problema, o que de fato bate com a verdade. Bom, nada mais há para ser dito a não ser que você tem plano A e plano B. O uso da fórmula é indiscutivelmente muito rápido, muito objetivo. Se te faltar a fórmula, se por qualquer motivo você confundir, como em toda a geometria, inclusive na geometria analítica, você tem uma saída, que foi o primeiro método que a gente usou para estabelecer o roteiro. Senhoras e senhores, foi um prazer inenarrável estar com vocês e eu espero vê-los na próxima aula.